E o que que é esse, Bia, o que que é esse negócio, ou esse sabotador que pode estar paralisando essa mulher de poder estar emagrecendo? Boa tarde aí para todas. Se vocês estão ouvindo esse aqui no gravado, é um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando isso no SecaCast. E seja mais uma vez bem-vinda ao SecaCast, ao podcast do Seca 30, o método de emagrecimento inteligente da Beatriz Muglia, que ajuda mulheres a secar em 30 dias. E a gente está numa série de episódios bem especial, de aquecimento para o Acelera Week, ou Acelera Seca 30 Week, que vai acontecer do dia 8 até o dia 11. Vão ser 4 dias intensos ali, com um processo assim, para te ajudar o máximo possível, trazer o que tem de melhor para poder estar ajudando vocês aí no emagrecimento. Se você está ouvindo isso aqui depois que já passou o Acelera Seca Week, eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar de qualquer forma. É um aquecimento para o seu emagrecimento ali no processo, até rimou. Bia, o meu nome é Júnior e essa é a... Eu sou a Bia, galera. Para quem não me conhece, sejam bem-vindas aí a mais esse SecaCast. E bora pro episódio, bora começar. Vamos lá, a gente se diverte nesses episódios aqui. E no episódio de hoje, um episódio bem interessante. A gente, como sempre, a gente está olhando no que as meninas trazem, tanto as alunas do Seca, quanto as seguidoras do Seca que estão seguindo o processo, para ver o que tem de maior dificuldade, quais são os maiores sabotadores. E durante essa série, a gente está trazendo alguns sabotadores que, na maior parte do tempo, sabotam realmente, te impedem de poder estar emagrecendo. Então, o que a gente colocou como título para esse episódio de hoje: isso que a gente vai estar falando aqui hoje pode ser uma das coisas que está te impedindo de emagrecer. E a gente já viu isso centenas de vezes, de novo e de novo e de novo. Então, se você conseguir remover esse sabotador hoje, pode ser que seja aquele pedacinho que estava faltando ali, né, Bia? Com certeza. Essa é a cereja do bolo para o emagrecimento aqui, no caso. Exato. E o que que é esse, Bia, o que que é esse negócio, ou esse sabotador que pode estar paralisando essa mulher de poder estar emagrecendo? Legal. Eu recebo muita pergunta, né? Na verdade, muita pergunta, não é nenhuma pergunta, né? É do tipo assim, olha, eu acho que os exercícios são difíceis, né? Eu acho que o Seca ele é composto por exercícios mais avançados, por uma alta complexidade de exercício, né? De exercícios que são mais complexos. Então, eu acho que para mim é difícil, então eu acho que eu não consigo realizar, eu não consigo fazer, não tem nada com o programa, né? É comigo de não conseguir fazer, porque eu acho que os exercícios são muito difíceis, muito complexos, e eu não dou conta de fazer, né? Então, essa é uma das coisas assim, que mais chega até mim, e que eu fico assim, tá, pera, não é assim, e a gente vai desmascarar toda essa situação, porque eu sei que tem muitas meninas aqui que se identificam nesse quesito, né, de estar fazendo algo, de estar num programa aqui de emagrecimento e achar que é muito difícil, que não é para ela, que ela não consegue, e mais uma vez entra na casa do desmerecimento, né, que acha que não merece estar aquilo, não merece fazer o processo para conseguir o corpo perfeito, então, ou o corpo que ela queira, né, o corpo que ela queira, a barriga, definir, acelerar o metabolismo. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa falar, porque mesmo que exista esse medo, igual eu sempre falo, a gente só tem medo daquilo que é desconhecido, e por mais que a gente tenha medo de fazer determinados exercícios, porque a gente acha, o achismo ele não é uma verdade absoluta, então eu só estou achando, eu não posso achar, eu preciso saber, preciso testar para saber se é ou não é aquilo, e aí eu tenho a minha percepção daquela realidade, daquela situação. Então, mais ou menos isso aí. Não, top, Bia. Eu só vou dar um oi, assim, para o pessoal que acabou de entrar ao vivo aqui, só lembrando, para o pessoal que está ouvindo o SecaCast, para quem está ao vivo, a gente está gravando isso aqui como o SecaCast, que está disponível na maior parte das lojas também, tem no, no podcast, no Spotify, tem todos esses lugares. Então, quando vocês estão andando, caminhando, correndo, algo parecido, vocês podem estar escutando algo que pode estar dando suporte para o seu emagrecimento aí também.
E para o pessoal que está ao vivo aqui também, só dando um oi, uma boa tarde, eu acabei de ver a dona Luzia Muglia, que é a mãe da Bia, boa tarde para a senhora também. Tem a Célia, que eu acho que já vi ela algumas vezes aqui também. Tem a Ruth, falo Ruth, ou Ruth Ferreira. Eu acho, Ruth né? Ferreira, eu estou acostumada com o inglês, que eu tenho uma amiga também que chama Ruth. Aí Sônia Carvalho, tem a Aline que está falando aqui, que é a primeira vez dela aqui, seja bem-vinda. E a Conceição Pereira, que eu já vi, acho que o nome dela aqui algumas vezes também. E aí tem o pessoal também do Insta e todo o processo que tá vindo aqui. Então sejam todas muito bem-vindas. E a Andresa também, que está dando um oi aqui. Mas isso aqui é muito verdade, né, Bia? Só voltando ao tópico que você tinha falado, quando a gente começa a colocar, isso é difícil, é quase como a gente colocasse uma barreira, tipo, emagrecer é difícil. E aí você, tipo, você já consegue sentir no corpo assim, pô, esquece, não vou tentar. Ou tem muito que a gente vê dentro do Seca, tem alguns exercícios que são o que a gente chama de desafiadores, porque você não está acostumada. Por exemplo, o burpee, de repente um agachamento, ou no desafio Acelera, que você criou no último desafio dentro do Pro, você trouxe, por exemplo, o agachamento 180, que são algumas coisas de você virar. Na hora que você olha aquilo, você fala, nossa, quem que vai fazer isso aqui, entendeu? É muito difícil. Mas se você muda, aí você começa a ver, nossa, não é tão difícil quando eu pensava, ou eu consigo quebrar esse processo. Então, acho que se vocês já tiveram um momento aqui onde vocês acharam que era difícil, que não estava conseguindo emagrecer, que não estava conseguindo atingir o processo, esse é o episódio para vocês. Então, fica até o final, que isso aqui pode estar abrindo muito a cabeça de vocês. E, Bia, explicando um pouquinho mais o que é esse sabotador, o que é esse obstáculo, é difícil fazer esse exercício, entrando em um pouquinho mais de detalhe, você que trabalha com as mulheres que trazem isso o tempo todo, entendeu, pra gente? Sim, é como eu sempre falo, né? Falei isso no podcast de ontem, no SecaCast de ontem, falei hoje isso com uma amiga minha, estava em ligação com ela, e falei, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, se eu tô com medo de fazer um exercício difícil, é porque eu tô com medo daquilo que eu não conheço, porque eu não tenho familiaridade com aquele movimento. Então, logo eu tenho medo, né? Mas então, se eu conhecer, à medida que eu passo a conhecer, eu passo a entender, eu não tenho mais medo. Eu só vou ter medo daquilo que eu não conheço. Um exercício, só é difícil para mim, eu só tenho medo dele porque eu não pratico, eu não faço sempre, né? Então, é um medo de achar difícil de algo que eu não experimentei. Um burpee é difícil? Talvez, mas quantas vezes você tentou fazer o burpee? Tentei uma, duas vezes. Tipo, tá, então ele vai se tornar difícil, né? É aquela questão do treino que a Fer tinha me perguntado. Por que chama treino? Para você ficar boa em alguma coisa, você tem que treinar. Então, lembra, para que eu não ache difícil algo e para que aquilo fique bom para a realização, para que eu consiga realizar aquilo numa tranquilidade, né? Tranquilamente, eu preciso o quê? Treinar. Então, eu não posso falar que algo é difícil se eu não me der a chance de experimentar aquela situação, aquele movimento, de experimentar, deixar o meu corpo experimentar aquela sensação, para eu saber se aquilo para mim é difícil ou não. A primeiro momento, tudo que é novo é difícil, estranho, é assustador, dá medo. Só que à medida que eu vou me familiarizando com aquilo, a tendência é que eu fique boa, né? Mães que de primeira viagem, elas ficam com medo de segurar o neném no colo, elas ficam com medo de trocar a fralda, elas ficam com medo do bebê, sei lá, enfiar o dedo na tomada. Tem um monte de insegurança que ela tem como mãe, porque ela acha que ela não é ali no momento capaz o suficiente de criar um outro ser, e depois de um momento de tanta, né, treinando ali, ela fica boa, né, nessa questão de troca fralda, faz mamadeira, isso e aquilo. E daí, quando ela tem o segundo filho, ficou super fácil, porque ela já teve o primeiro. Então, só é difícil, só é assustador, só é novo, só é, putz, acho que eu não dou conta, algo que você ainda não experimentou. Toda mulher aqui que foi mãe de primeira viagem, a primeira coisa que falou, não sei se eu tô pronta para ser mãe. Eu não sei se eu tô pronta para, né, cuidar de um ser humano aí, um serzinho e tal. E eu sei que todo mundo passa por isso. Só que depois que você
já começa a ter mais familiaridade, porque você passa mais tempo cuidando do bebê e aprimorando seus dotes de mães, né? E aí você fica boa naquilo. Quando você tem o seu segundo filho, putz, moleza, é fácil, né? E você não pensa, será que eu tô pronta para ser mãe de novo? Não vai pensar isso. E no exercício físico é a mesma coisa. Você só vai pensar se você não dá conta, ou você só vai ter isso se você não estiver treinando ali o tempo todo, no sentido de você estar se dando a chance de testar aquilo, de estar fazendo aquilo, de você estar praticando. Então, é mais nesse sentido, né? A gente coloca muito o problema na dificuldade, né? Então, isso eu acho que eu não dou conta de fazer. Aí você já joga isso para uma outra situação, para uma outra pessoa, uma outra circunstância. Nossa, isso eu não dou conta de fazer. Isso aqui, só se eu fosse uma super heroína para conseguir fazer. E muitas das meninas vinham falar para mim, nossa, Bia, que exercício louco é esse? Né? Da onde você inventou, tirou esse exercício malucaço aí, tipo um exercício salto carpado, não sei o que, as meninas brincavam até. E só se eu for meta-humano, né, para conseguir fazer isso. Mas só que não é assim. No primeiro momento, é difícil. No primeiro momento, assusta, é estranho, você não tem familiaridade. E depois fica fácil, depois fica tranquilo, né? E às vezes isso tá tão impregnado na gente, da gente não se achar capaz, por achar que é um negócio de outro mundo, de achar que é difícil, de achar que não dá conta, que daí a gente não se dá a chance de experimentar, e consequentemente, se eu não me dou a chance de experimentar, como que eu vou ter um resultado positivo no meu emagrecimento? Eu não vou ter. Então, a tendência é que isso realmente te impeça cada vez mais de conseguir emagrecer. Porque se você não testa, se você não se dá a chance, se você não faz, e você fica com medo toda hora, isso tá te travando, tá te puxando para trás, qual a chance de você ficar fazendo, de você conseguir emagrecer? Não existe essa chance. São menores. Não, top, Bia. E assim, a gente está vendo então o que é esse sabotador e o que não é. Sempre a gente traz isso o tempo todo no SacaCast para dar clareza, entendeu? De você ver o que não é esse processo, o que não é esse sabotador, o que não é esse é difícil, por exemplo. A gente colocar isso, a gente está colocando como uma dificuldade, mas aí a gente já percebe que a dificuldade não está na frase, está na gente. Porque é eu que torno aquela frase negativa, do tipo, eu não consigo, eu não sei se eu consigo fazer porque eu acho que é muito difícil. E é aquela questão que eu sempre falo, a nossa fala, as palavras têm poder, né? Então, a nossa rotina linguística, né? Nosso padrão linguístico afeta muito. Então, quando a gente coloca aqui o não na situação, eu estou colocando o poder da minha palavra ali no não, de que eu já não consigo fazer, de que eu não dou conta de fazer. Só que, de fato, não é na situação por ser algo difícil. Então, a dificuldade desse sabotador, ele não está no é difícil, porque tudo na nossa vida é difícil. Qualquer exercício que você faça pela primeira vez, ele é difícil. Quando você aprendeu lá na escola a fazer o polichinelo, que era o aquecimento lá da educação física, antes de brincar de queimada, também era difícil. Poxa, coordenação motora. Fecha a perna, fecha o braço, abre a perna, fecha a perna, abre o braço, e isso embanando a cabeça. E é uma dificuldade. Só que você não fala que você não dá conta de fazer, você simplesmente vai lá e faz. Agora, quando você pega qualquer coisa na sua vida que é difícil, você coloca, eu não dou conta de fazer, você está colocando o problema, né? Vamos colocar assim, o negativismo no que você está falando, e não aí você culpa a situação. Só que no fato essa situação está mais mostrando quem você é sobre a sua vida, e não de fato a situação. Porque duas pessoas, pode ter dois tipos de alunas minhas. Uma que olha para o exercício e fala, extremamente difícil, eu não vou fazer, eu já vou de cara joga toalha, não vou fazer. E eu posso ter um outro tipo de aluna que é enfrentar aquilo e falar, eu vou fazer, e se começar a ficar muito difícil, eu vou lá e eu adapto a situação, eu adapto aquele movimento, né? Porque ser difícil vai ser, todos vão ser. Agora, como eu vou lidar numa situação difícil é que muda a história. Então, a gente tem que tomar cuidado numa situação de não colocar
o negativismo e culpar a situação por algo que você acha que não dá conta de fazer. E aí você coloca aquilo é muito difícil. Não. É você que acha que não dá conta de fazer. Porque se você acha que dá conta, você não está vendo a dificuldade da situação. Você faz. Quantas coisas difíceis? Ó, criar um filho é difícil. Criar um filho é difícil. Se você achasse que criar um filho fosse difícil, você não falaria, não dou conta de fazer? Mas não tem como você voltar atrás e não ser mais mãe. Você já está ali com a situação. Então, o que você faz? Você continua sendo uma mãe, você enfrenta aquela situação e você não fica falando, é difícil isso e aquilo. Ou por mais que você fale que é difícil, você está fazendo. Né? Eu acho que também tem essa diferença. Por mais que seja difícil um treino, por mais que seja difícil um exercício, por mais que seja difícil o tempo de execução do exercício, você ainda está fazendo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Hoje, fazer um burpee, fazer um agachamento, é difícil. Pode ser difícil, mas se você fizer todo dia um pouquinho, 1% melhorando todo dia, aí você muda a situação, que daí você não coloca mais esse sabotador, né? Você não coloca mais esse sabotador como empecilho do seu emagrecimento, porque daí você coloca, pera, é difícil, mas eu tô superando todo dia, todo dia, todo dia. Eu não tô aqui, ó, eu não dou conta, eu não consigo. Eu tô todo dia, 1% todo dia, 1%, melhoro, faz e melhora, 1% todo dia, vai. Aí você tem um resultado bom naquilo. Muito top. Jogo. Eu tô, assim, enquanto você está falando também, eu tô só lendo aqui, a gente consegue ver a diferença da mentalidade das meninas do Pro e das seguidoras mais assíduas aqui. Se você olhar, por exemplo, a Andresa pegou e comentou aqui, é difícil no primeiro mês, faço com muita consciência, nem acredito que um dia pensei que não iria conseguir fazer algo. Obrigado, Seca, obrigado, Bia. Aí tem a Kaylee comentou parabéns, daí tem a Silemes também falando, adapto, mas não paro, não paro, não. Eu acho que isso que faz a diferença, né, Bia? Você pode até, numa primeira instância, é difícil, mas você começa a mudar e enfrentar aquilo de frente e transformar aquilo num desafio de você, não, eu vou adaptar, eu vou melhorando, e aí o exercício em si vira uma vitória para você. Você pode começar como um burpee adaptado, e de repente você está fazendo um burpee, um meio burpee, e depois um burpee inteiro. E aí aquilo vira tipo uma motivação para você continuar, né? Exato, perfeito. É isso aí. E eu fico feliz até de ver o comentário das meninas, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A palavra motiva, o exemplo arrasta. E eu fico falando isso para elas sempre, sempre, sempre. E às vezes, só por eu estar falando, eu acho que eu só estou plantando sementes, mas beleza, são várias sementes que eu estou plantando, alguma ali. Quanto mais semente eu plantar, mais eu posso colher. Então é isso que eu faço com elas, eu jogo várias, né? E aí, Sim. várias, assim, aí você vê plantando, aí planta na Andresa, planta na Kelly, na Silemes aqui, que é a Kate, que hoje vamos falar com ela hoje. Então, assim, que massa ver esse tipo de delas falando aqui, isso é incrível, sim, demais, demais. Não, muito, muito bom. Bia, e tem um jeito, alguns jeitos de superar esse sabotador? Assim, a gente já está vendo aqui que as meninas do Pro estão detonando isso, elas estão superando isso. Então, como é que a gente pode compartilhar para quem está ouvindo, que não está dentro do Pro, que não está, de repente, todo dia aqui ouvindo nas lives com a gente, como é que ela pode começar a quebrar esse obstáculo, a transformar esse sabotador? Para que eu consiga ter resultado no meu emagrecimento, para que eu consiga chegar no meu objetivo, acelerar meu metabolismo, perder minha barriga, eu só vou conseguir fazer isso diante do esforço que eu der para isso, diante do quanto eu vou me dedicar para isso. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que me desafiar. Eu não posso olhar para algo que aparenta ser difícil e falar, eu não dou conta, sem ter dado a chance de tentar. Ontem, olha só o depoimento da Kaylee. Ela poderia não tentar, já tinham falado várias coisas para ela que ela não seria capaz de emagrecer. E ela poderia ter se contentado com aquela situação de vários profissionais que disseram a mesma coisa para ela há anos. E ela falou, não, vou fazer diferente, porque só eu posso mudar o rumo da minha história. Então, você se depara com uma dificuldade, você deixa ela te frear ali mesmo, te sabotar e falar, fica aí, na boa, não adianta, você não sai daqui mais. Ou você faz esse desafio e mostra que pode ser diferente, porque pode ser diferente. A gente traz isso quase todo dia que tem um depoimento diferente de alguém que superou, de alguém que passou por algo que antes era difícil, que antes dava medo,
e foi lá e encarou isso de forma positiva. E você tem que encarar isso de forma positiva. Porque imagina se eu ficar toda hora falando, nossa, me vitimizando e trazendo isso como, nossa, eu não consigo, eu tenho que emagrecer, mas isso é difícil. Nossa, eu quero emagrecer, mas eu não consigo fazer o treino. Nossa, eu quero emagrecer. Blá, 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 blá. E aí você fica trazendo isso para você, se vitimizando. O que o seu corpo não tá pensando? Nossa, coitada, né? Essa daí já não tem mais o que fazer, deitar e morrer, tipo, não tem mais o que fazer, não tem vontade de viver, não quer mais fazer nada, só fica se tratando como coitada, né? E é uma das coisas até que eu e o Júnior sempre conversa sobre dar conselhos. Aqui a gente não tem essa de ficar, tipo, ai, nossa, ai, meu, enfrenta a parada de frente. E aí, o que vai ser? Como é que vai ser? Você sabia que poderia acontecer isso. E agora, como é que vai ser? Né? Eu falo que, graças a Deus, sou muito abençoado com as amizades até que eu tenho, porque normalmente, quando acontece alguma coisa, você rala lá o joelho, vamos supor, ralei e caí de bicicleta. Se eu ligar para meus amigos, minhas amigas, eles não vão virar para mim e falar assim, nossa, coitadinha, e passa o metiolate, fica de repouso. Não, o que eles vão falar para mim? Beleza, caiu, aprendeu, né? Agora, ó, levanta, segue o baile, trocou lá a roda, se furou o pneu, ó, procura não passar no mesmo caminho e vida que segue, você não vai parar de pedalar, entendeu? Se fosse outras pessoas, ai, vende essa bicicleta, não ande mais com a bicicleta. E no exercício é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Deu alguma coisa ali, tipo, nossa, tá difícil, não consigo. E aí, você vai ficar se vitimizando, não dou conta, vou parar de fazer, ou você vai, não, agora troco o pneu ali da minha bicicleta e continuo rodando. Ralei o joelho, continuo. Então, a gente tem que entender que a vida e o exercício é basicamente quase a mesma coisa, entendeu? A gente passa por situações muito parecidas nos dois. E quando a gente consegue enxergar isso, a nossa vida flui, e aí, os nossos objetivos em relação ao nosso treino também flui. Eu também consigo emagrecer, porque eu consigo entender que as duas coisas são fundamentais, uma para encaixar a outra. Se a minha vida está bem, os meus exercícios também estão bem, me trazendo até mais vida, e vice-versa. Um complementa o outro nessa situação. Então, sempre ser positiva, encarar os problemas, encarar os desafios. É treino, é difícil e tem que fazer, tem que treinar todo dia. Não é fazer um dia e depois parar que você vai ficar boa, que você vai aprender. É todo dia, faz e melhora, 1%, todo dia, todo dia, todo dia. Faz, melhora, faz, melhora. Você só vai melhorar se você fizer. Se eu não fizer, como é que eu posso melhorar? Exato. Não, é muito. Como é que você vai melhorar o seu aprender? Eu lembro que você trouxe ontem no nosso último podcast também aquela analogia do dirigir. Como é que você vai melhorar o seu jeito de dirigir se você não entra no carro e dirige todo dia? Se você dirige uma vez por ano, como é que quanto tempo vai demorar para você melhorar? Agora, se você não está treinando ou não faz um exercício, quanto tempo vai demorar para poder estar fazendo esse processo? E quanto mais a gente fizer, mais a gente se desafiar, melhor vai ficando as coisas. Eu acho que uma coisa que você trouxe de analogia com a vida, eu acho que exercício físico é exatamente isso, né, Bia? Porque para mim, a minha maior transformação, quando eu tive o meu primeiro personal há anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, e mudou todo o resto da minha vida, porque você começa a encarar uma coisa a vida de uma maneira diferente. Aquilo que você achava que era difícil, para mim era perder peso, estar em forma, todo esse processo, ele começa a te dar uma autoconfiança que começa a respingar em todas as áreas da sua vida. Na época, eu terminei com o meu ex, entendeu? Eu mudei de emprego e todo o processo começa a respingar. Tanto que no depoimento da Kaylee ontem, eu acho que foi incrível que ela pegou e falou assim: o Seca não é só um programa de emagrecimento, ele está mudando a minha vida, e não é surpresa isso, não é só por causa do que a gente está trazendo de coisas mentais ou de nutrição, mas é porque ela está se desafiando a enxergar a vida de uma maneira diferente por causa do exercício físico também. Perfeito. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? Perfeito. Muito bom. Bia, eu sei que a gente já mencionou alguns nomes aqui também. Tem mais alguma história de alguém, entendeu, que, tipo, superou isso, assim, tipo, ela encarou, olha, isso aqui era difícil, todo mundo fala que é difícil, ou pode ser até, entendeu, e ela foi lá e mudou, e fez diferente. Tem a Cati Silemes, a Cati Silemes Anjos está aqui, que hoje a gente, inclusive, vai bater um papinho com ela. Hoje ela veio para o Seca 30 Inspira. Ela foi uma dessas pessoas, uma dessas meninas que
teve uma grande dificuldade aí no início. Ela perdeu o primeiro desafio, ela passou, teve um problema lá onde ela trabalhava, enfim, não lembro se pegou fogo, algo nesse sentido, e ela poderia, tipo assim, ter largado tudo de lado e falado, ó, chega, não é para mim. E não, então esse foi o primeiro ponto que ela superou. Ela foi lá, deu a volta por cima e agarrou nesse desafio e conseguiu chegar nele até o final. Segundo ponto que ela passou, ela não tinha passado pelo primeiro desafio preparatório, vamos dizer assim. Ela chegou direto no desafio Acelera, que já era um desafio mais né, bem estabelecido, vamos dizer assim, mais desafiador. E ela poderia também ter se deparado com vários exercícios e falado, olha, não vou fazer isso, não é para mim. E aí e ela até fala aqui, ó, adapto, mas não paro não. E realmente, ela adaptou a maioria dos exercícios, mas ela continuou. Então ela não parou. Ela poderia ter falado, nossa, isso é difícil para mim. Beleza, é difícil para mim também. Vários exercícios, as meninas que estão comigo no ao vivo, sabe? Tem dia que eu não consigo fazer. E eu tô ali com elas, eu adapto, mas não paro e vambora, entendeu? Não é porque também eu sou a personal do programa e que eu tô ali com elas que eu, nossa, tenho que fazer perfeitamente. Eu também sou ser humano e tem dia que é difícil. A gente sabe que tem dia que é complicado. Terceiro ponto que ela superou. Ela não conseguia ficar muito tempo treinando. Então, o tempo dela de treino aumentou. Antes, em 10 minutos, ela já se sentia extremamente fadigada. E ela manda as mensagens para mim, ela fala, eu tô bem melhor. E você vê que a consciência dela tá melhor dos exercícios que ela manda, que ela filma e me manda, o sistema cardiorrespiratório dela, a resistência dela tá bem melhor do que antes, né? E algo também que ela superou bastante foi no sentido de que antes ela treinava outros horários, fazia as aulas gravadas, e hoje ela se desafia todo dia estando ao vivo. Então, dentro de um negócio, quantas transformações ela se superou aqui, ó? Quantas coisas ela se superou? Só que eu apontei aqui são 4. Então, imagina que legal você ouvir isso e ver os áudios que ela manda, e hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da história dela, e isso para mim não tem preço, entendeu? Porque ela tinha todos os motivos, que na verdade quando a gente dá muito motivo é desculpa, né? Ela poderia dar desculpas para cada coisa, e ela não, porque não é desculpa mais, porque as sementes que eu joguei e plantei nelas, alguma ali brotou. E eu fico muito feliz nisso, é o que eu falo, eu jogo um monte mesmo, jogo e jogo longe, por isso que eu falo para as meninas, compartilhe isso daqui. Tem gente morrendo, porque a gente não compartilha essas coisas, entendeu? E tem muita gente morrendo de obesidade, muita gente morrendo com doença inflamatória, um monte de coisa, por quê? Porque a gente não compartilha. Então, deixa eu, né, colocar mais sementes nas vidas de outras pessoas, deixa eu ajudar mais pessoas, compartilha a live, por isso que eu sempre peço, deixa eu jogar mais sementes, para mais longe, onde eu possa alcançar mais pessoas, para eu transformar a vida delas também, igual a Kati Silems, que hoje a gente vai ter o prazer de conhecer um pouco mais a história dela, igual a Kelly, igual a Fer, igual a Andresa, igual várias das minhas alunas foram transformadas a partir dessa metodologia. Então, não, não. O que eu queria trazer também, você acabou de falar de compartilhar essas coisas, porque às vezes a gente acha assim, não, eu vou trazer e vou manter isso para mim, entendeu? E a gente hoje está falando da Helenita, a transformação que ela está fazendo ao redor da vida dela, porque ela trouxe, acho que 4 pessoas para estar treinando junto com ela. E quando a gente compartilha, e eu aprendi isso num outro curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, você não muda só a vida da pessoa que você compartilhou, mas você muda a sua, porque você está criando um suporte, uma rede de suporte muito melhor e muito mais forte para te sustentar e te manter no caminho certo. Se você tinha um monte de amigas que saía para comer bolo e coxinha, por exemplo, e você trouxe elas para dentro do Seca, agora elas estão treinando e comendo mais saudável. Como é que vai ser mais fácil você poder se sair com essas pessoas, de poder curtir, de poder estar se desafiando, de poder estar olhando para a vida de uma maneira mais fácil? Então a gente acha que quando a gente está compartilhando, a gente está ajudando o outro, mas a gente está te ajudando no final das contas também, né? exatamente. Quantas meninas a Helenita trouxe? 3 ou 4, alguma 3 coisa ou assim. 4 a gente estava olhando. E tipo assim, imagina que legal, sabe? E o maior orgulho dela, vamos dizer assim, a satisfação dela é dela ter indicado as meninas para dentro do programa e elas estarem tendo resultado,
sabe? E daí ela fala, e ela poder ver e falar, caramba, igual eu tive resultados também, porque a Lenita é outro case nosso de sucesso, teve incríveis resultados, e agora também tem as amigas dela, né? A Vivi tá aqui, Vivi Fialha é uma delas aqui, ó, tá aqui assistindo a nossa live. Um beijo aí para as meninas de Ervalha, estão dominando o Seca, Ervalha. E assim, me lembra muito aquela analogia, não sei se já foi em concerto, ou é concerto, não, como é que é o nome? Em inglês é concerto, em show, essas coisas, quando uma pessoa acende uma vela, por exemplo, e daí a outra acende a outra e tudo. É quase você vai estar criando uma rede de luz ali que fica muito mais claro para você poder se ajudar nesse processo. E tem todo aquela gratidão por dentro também de você poder ver se, por exemplo, a Helenita vendo a Vivi tendo resultado agora, a transformação que ela deu na vida da Vivi também, entendeu? Por estar olhando isso de uma maneira diferente. Acho que é muito gratificante do processo todo. Eu estou vendo aqui também eu sempre esqueço, é Martita, a vencedora no É a Instagram. Martita, A é a Martita, Martita. ó, tô lembrando. Ela pegou e colocou aqui. Depois que eu conheci a Bia e os seus treinos, minha vida mudou. Comecei a colocar a determinação e ir até o fim. Hoje o Seca faz parte da minha vida. E olha, a gente sempre fala disso, e olha o exemplo arrasta. Olha o exemplo que ela está trazendo aqui durante a live, que ela está trazendo para as pessoas à volta dela nesse processo todo. Exatamente. Isso é Isso aí. demais. Muito, Top. muito bom, Bia. As sementinhas brotando. Exato. E olha, quanto tempo que a gente está aqui, ó, todo dia, quase, entendeu? Toda semana plantando. As meninas estão colhendo aí. Eu, Muito. eu só jogo a semente, Ju. Quem que Isso aí. faz, quem que coloca água para essas sementes brotarem são elas. É elas que Exato. continuam cuidando ali disso tudo. Gratidão demais, top. Muito, muito bom. Parabéns aí às meninas por estarem regando o jardim ali, ó. E aí, é só, continuando com o nosso roteiro aqui, Bia, tem, mesmo assim, mesmo a gente trazendo todo esse processo, vão ter algumas coisas dentro da nossa cabeça, entendeu? De algumas mulheres que vão dizer, mas não dá certo, é difícil mesmo. Que tipo de coisa que você já ouviu falar, mesmo depois que você trabalhou com essas dificuldades? Então vamos lá, tirei delas que todo treino é difícil, mas só é difícil até o momento que você não faz. Você passou ali, tipo assim, ó, rompeu a barreira, rompeu ali como é que a gente chama? Quando você está no limite de município, vamos dizer assim, quando você rompe o limite do município, você passa ali de um lugarzinho para outro, aí você rompeu já a situação, já era, acabou, já era. Não tem mais medo daquilo. Não tem mais como você ter medo daquilo. Mas mesmo assim, ainda vem. Bia, só que eu nunca treinei antes. Como que eu vou me arriscar a fazer algo que eu nunca fiz? Quantas coisas também na sua vida você também nunca fez e você fez? Por exemplo, andar. Isso era criança, bebezinha, sei lá. E minha mãe vai saber falar. Eu acho que com 9 meses eu já estava andando, ou menos, não sei. Mas imagina assim, 9 meses não, é muito pouco tempo? Não sei, minha mãe vai falar. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Que quantas coisas você também não teve que dar o primeiro passo para fazer pela primeira vez? E que também era difícil, que você também nunca tinha feito. Então, não é porque você vai treinar pela primeira vez, tipo, a Bia, eu nunca treinei pela primeira vez, que isso tem que ser um motivo para você não treinar. Pelo contrário, isso tem que ser um motivo para você começar a treinar. É isso que tem que te arrastar e falar, não, é por isso que eu vou fazer, porque eu nunca fiz, agora eu vou fazer, vou me dar a chance de tentar. Vou me dar a chance de fazer diferente, de ser alguém diferente, de conseguir emagrecer, de conseguir acelerar meu metabolismo, provar que mesmo depois dos 30 eu consigo isso, né? Bia, mas eu não tenho muita prática. Tá bom. Ó, treino. O que significa treino? Para você ficar boa, você tem que treinar. Se eu fizesse arroz uma vez só na minha vida, eu ia queimar arroz toda vez. Isso normalmente acontece, tá, galera? Eu falo mesmo da minha fragilidade aí para vocês, porque a minha fragilidade seja a força de vocês. Eu não sei fazer direito, ó, hora eu queimo, hora eu boto água de menos, ou eu boto água demais, ou eu boto arroz demais, ou arroz de menos, ou eu boto fogo alto, ou eu boto fogo baixo. Querer aprender? Eu quero, mas eu vou lá praticar? Não vou. Então é outros 500. O que eu prefiro? Comprar comida pronta, né? Basicamente isso. Vou lá e contrato alguém para fazer minhas marmitas. Mas pensa comigo. Se eu treinar fazer arroz todo dia, eu não vou ficar boa em fazer arroz? Eu vou ficar boa em fazer arroz. Eu sei fazer outras coisas, entendeu? Poucas coisas na cozinha, mas eu sei fazer. Mas assim,
Caraca, se eu treinar, eu vou ficar boa. Quando a Fer até tá rindo aqui. Quando por exemplo, fui tirar minha carta, Jesus amado, que desastre. Ué, que desastre, mas eu tive que treinar, treina, para ficar boa, até o negócio ficar automático na minha cabeça. Então, mesmo que você não tenha prática, você vai fazer o quê? Você vai treinar. Porque você treina para você ficar boa. Ah, mas eu não consigo determinados movimentos. Eu também não nasci fazendo burpee, viu, gente? Eu não nasci fazendo nada de burpee. Eu não nasci fazendo abdominal borboleta. Eu não nasci fazendo um monte de exercício. Na verdade, acho que eu não nasci fazendo nada, né? O único músculo ali que trabalhou quando eu nasci foi o músculo risório, né? Que eu tava chorando. Só. Eu acho que foi o único, assim, os músculos faciais que trabalharam ali no primeiro momento. Mas para você ter uma ideia de que a gente não nasce sabendo fazer as coisas. Mas isso não pode ser empecilho. Pelo contrário, isso tem que ser motivo. Porque é aí que você não sabe que você faz para você aprender alguma coisa, para você ser diferente em alguma coisa, não só para as pessoas, não estou falando para as pessoas, estou falando para si mesmo, sabe? É você se dar a chance de você experimentar, de você praticar, de você treinar, de você ficar boa, é isso, mesmo que você tenha essas objeções, mesmo que você tenha esses medos de nunca ter treinado, de nunca ter praticado, eu não consigo. Ué, tira isso da cabeça. Tira isso. Isso é fácil de resolver. Estamos resolvendo aqui com vocês ao vivo. Então, primeiro ponto, tira isso aí da cabeça. Não, top, Bia. Assim, você trouxe uma historinha, assim, para mim. Depois de um tempo que eu tô aqui na Inglaterra e tal, a gente não sabe das coisas até a gente começar a fazer, né? Então, por exemplo, ovo. Você sabe, quando você estava aqui em casa, eu estava te ensinando como cozinhar ovo. Cozinhar ovo parece uma coisa simples, né? Aí eu tava ensinando esses dias pra Bia, porque às vezes o ovo fica aquela coisa marrom ou preta ali em volta, dentro, quando você abre. E aí eu testei e fiz durante meses, entendeu? E você olha receitas e tudo, e parece simples. O que é cozinhar ovo? É colocar o ovo dentro da água quente. Agora, eu já tentei, por exemplo, colocar o ovo com a água fria e tentar esquentar, mas daí a água está numa temperatura diferente. Aí depois você coloca o ovo na água quente, já fervendo, e aí coloca a água quente por cima, quebra todos os ovos, entendeu? E você vai experimentando. Aí, não, coloca o ovo depois que a água está quente e deixa por 5 minutos. Não, ficou mole, quebra tudo. Aí, não, por 6 minutos, começa a ficar molinho dentro. E depois de tanto praticar, você começa a perceber o que você pode modificar, como é que você pode melhorar. E aí você tem uma receitazinha de como fazer. E para exercício físico é a mesma coisa. Você vai, de repente, não conseguir fazer um burpee, começa um adaptado, começa uma perna para frente, outra para trás, e daí começa melhorando a sua, como é que fala? O seu fitness lá, a sua resistência, o condicionamento físico no processo. Muito, muito bom. Bia, agora a gente está indo para o finalzinho, para a última parte aqui do processo também. Vamos mostrar alguns jeitos errados, ou pelo menos um jeito errado, de estar superando esse sabotador, que é difícil. E aí o difícil para por ali, né? Tipo, qual é o jeito errado? É isso aí, parar por ali. Imagina assim, ó, eu preciso atravessar. Só que para eu fazer essa travessia, vamos supor, sei lá, a travessia você onde você está hoje, do outro lado da ponte são os seus sonhos. É o seu corpo mais magro, é o seu emagrecimento, é a barriga mais sequinha. Então imagina, você está aqui, seu emagrecimento está aqui. Só que tem um espaço. E não é um espaço pequeno, é um espaço. De qualquer forma, é um espaço. Qualquer espaço, que seja pequeno ou grande, é um espaço. E você tem que saltar desse ponto para esse aqui. O que você faz? Você estava andando, pum, se deparou com essa ponte. Eu tenho que pular. O que eu faço? Aqui está o meu corpo que eu quero, aqui está o meu emagrecimento. Eu vou saltar daqui para cá e vou romper esse espaço e falar, venci, passei, ou cheguei, pum, para aqui. Não vou. Muito longe, eu tenho que saltar muito alto, eu não vou conseguir, não quero. A maioria faz isso, tá? Para ali. Chegou ali na ponte, não quer atravessar. E a gente sempre gosta de trazer para as meninas alguma coisa prática, alguma coisa que elas já podem colocar em prática, de se desafiar, o que elas podem fazer hoje
para superar esse é difícil, não consigo. Aí, O que é isso? post-it. E E uma caneta, um lápis. o que isso tem a ver com o emagrecimento? Não sei se está querendo escrever o. Boa. Papel e caneta é o melhor jeito de te fazer atravessar a ponte. Por quê? Porque para eu atravessar a ponte, eu preciso saber, então, o que eu preciso fazer para atravessar aquela ponte. Se esse espaço é grande, eu vou atravessar voando, eu vou saltar, eu vou pegar um barco. O que eu vou ter que fazer para atravessar? Algum jeito eu vou dar. Vou pegar outro caminho, o que eu faço? Porque eu posso pegar outros atalhos também para passar a ponte. Talvez eu não precise pular, mas eu posso, sei lá, dar um outro jeito. Só que eu só vou arquitetar se eu pegar papel e caneta e escrever. Então, o que você faz hoje? Papel e caneta e escreve. Quais são os exercícios hoje que você tem dificuldade e que você acha que são exercícios que você, putz, quer fazer, mas você não está conseguindo e que daí você acaba achando que você é incapaz de continuar num programa de emagrecimento, de continuar fazendo treino em casa, de continuar treinando, né, na sua casa. Então, a primeira parte é você pega papel e caneta, coloca lá vários exercícios, ou um, ou dois, eu não sei quantos são os exercícios aí que tá fazendo você se sentir que tá com dificuldade, né? Outra coisa, quando você pegar esses exercícios, comece a estudar. Aqui dentro, por exemplo, no nosso YouTube, quantos vídeos eu não tenho lá explicando para vocês? Quebra o movimento, cara. Quebra o movimento. Ah, eu não consigo fazer burpee. Beleza, faz o meio burpee. Ah, mas nem o burpee eu consigo fazer. Beleza, faz o adaptado do adaptado. Tem inúmeros movimentos, inúmeros exercícios que a gente consegue quebrar para você estar conseguindo fazer. Mas você precisa o quê? Descobrir quais são esses exercícios que tá te dificultando, e aí você melhora 1% todo dia, todo dia, todo dia, vai treinando, vai treinando, vai treinando. Eu também não era boa em fazer burpee. Um dia eu fiquei. Eu não era boa em resistência, eu fazia um round de exercício, putz, do seca, eu já ficava, coração vinha aqui, ó. Hoje eu consigo fazer um exercício ou outro, ainda é difícil, com certeza, eu sou ser humano, mas a minha resistência, o meu fitness está melhor. Mas por que isso aconteceu? Porque eu fui lá, descobri quais eram os exercícios que estavam de mais difíceis para mim, eu quebrei eles, eu estudei eles e fiz o que era possível. E eu fiz o mais importante, quem é aluna do SECA aqui vai saber. Eu adaptei, mas não... Parei. Não para. É isso aí, a gente adapta, mas não para. Esse ali é o mantra do Seca, né? Tipo, adapta, mas não para. Tipo, Exato. exercício ruim é exercício não feito, né, Bia? Como é que você fala? Exercício ruim é aquele que você não fez. Exato, exercício ruim, treino ruim é aquele que você não faz. Agora o que você faz, ele é bom. E como é bom. Muito top. Eu acho que era isso, né, Bia? Tem mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Eu acho que é isso. Tarefa de casa aí para as meninas. Façam essa lista, vai ajudar muito. E o que tiverem dúvida, a gente está aqui. É isso aí. Quem está assistindo tá ouvindo, né, no gravado. Isso. Isso aí. E para quem quer se desafiar, a gente tem lá no Telegram, tem o cronograma, né, Bia, que está lá no nosso Telegram. Então, está entrando no seca30.com.br/Telegram. Tem uns negócios para você desafiar. Se você está no iniciante, tem um roteiro lá, um cronograma de iniciante. Se você está no intermediário, tem um para intermediários, tem um avançado, e você pode se desafiar. Se você está achando que o intermediário é difícil, vai e se desafia, faz o processo. Se você acha que está começando a ficar fácil, se desafia para o avançado, e assim vai nesse processo todo. Tá, já ficou fácil todo o avançado, entra pro Pro, entendeu? Tipo, não tem problema, entra uma galera, é isso aí. Não, show de bola. Show de bola. Então, assim, pessoal, muito obrigado a todas vocês que estão aqui ouvindo a gente no SecaCast e a todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente durante a gravação também. Obrigado pelo carinho, pelos beijos, pelos corações, todo o processo que vocês estão fazendo aqui com a gente também, e um obrigado de coração pelo que a Bia acabou de falar. Ela está semeando, a gente está semeando coisas aqui, mas vocês estão colocando água, vocês estão cuidando do jardim. Então, vocês que estão fazendo isso acontecer. De coração, obrigado aí. Sejam... Eu acho que está cortando o Insta. Deixa eu ver só um pouquinho, antes da gente encerrar aqui.
Voltou. Só vou fazer um encerramento, assim. De coração, obrigado a todos vocês de novo. E se você ainda não está no nosso Telegram, só lembra de entrar seca30.com.br/Telegram. Por que entrar no Telegram? No Telegram é onde você vai receber notificações para estar aqui ao vivo com a gente. No Telegram é onde você vai encontrar o cronograma de treino para vocês. No Telegram é onde você vai poder estar fazendo parte do aquecimento para o Acelera Seca 30 Week, que vai ser esse evento que a gente está criando. São 4 dias bem intensos, com muita coisa nova, do dia 8 até o dia 11 de setembro. E é uma preparação também, sendo bem aberto já, porque vão ter novas vagas para o Pro. A gente vai estar abrindo isso a partir, acho que do dia 14. Então, assim, se vocês estavam esperando um momento para poder entrar, para ser alunas, como essas meninas estavam compartilhando aqui, ou de poder estar abrindo a próxima vaga para entrar no Pro, e a gente não sabe quando vai estar abrindo para o resto do ano ainda, essa pode ser a chance de vocês. Então, entrem para o Acelera Week. Ali você vai ter uma oportunidade de poder experimentar um pouquinho, de ver se é para você também, para poder estar competindo para uma vaga no dia 14 também. Então, mais uma vez, obrigado a todas, e a gente vai se ver no próximo, ou se ouve no próximo SecaCast. Até mais. Combinado. Tchau, tchau. Tchau.